Olá, sejam todas e todos bem-vindas e bem-vindos ao podcast. Eu sou João Tadeu, tenho pele branca, uso barba e tenho cabelos castanhos claros e compridos. Podcast é o podcast do quarto encontro de práticas educativas digitais, EPED, que tem como tema Navegar não é tão preciso, viver é essencial. O evento é organizado por professores e alunos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e profissionais da educação, integrantes do Grupo de Estudos e Pesquisas em Meios de Comunicação e Educação, com base do Centro de Educação da UFRN. Nesta quarta edição, o evento será totalmente offline e se propõe refletir sobre as práticas digitais em tempos pandêmicos e os impactos destas para as vidas pessoais, profissionais e sociais dos indivíduos. Os programas trazem convidados que abordarão questões associadas à temática sociedade, tecnologia e educação. Desejamos que gostem dos conteúdos, uma boa audição e até a próxima. Olá, sejam todas e todos bem-vindas e bem-vindos ao podcast. Eu sou Eli e serei a mediadora do diálogo de hoje. Minha pele é preta, eu tenho cabelo crespo descolorido em formato de moicano. Sou pedagoga, professora da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte e mestranda em Inovação e Tecnologias Educacionais no PPGIT, pelo Instituto Metrópole Digital da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O tema deste programa é algoritmos racistas. Para dialogar conosco sobre esse tema, convidamos duas pessoas. Elas são as professoras Marjorie Cristiano da Costa Abreu e Denise Carvalho. Quem vai apresentar as primeiras ideias sobre o tema é a professora Marjorie Cristiane da Costa Abreu. Marjorie é doutora em Engenharia Eletrônica, atualmente é leitora sênior em Inteligência Artificial Ética na Sheffield Hallam University, na Inglaterra, e também na UFRN. Trabalha com Machine Learning e processamento de imagem, sinal, aplicado a várias diferentes áreas, entre outras temáticas. Vamos dialogar com as suas ideias, Marjorie? Olá, pessoal. Eu queria, primeiramente, agradecer o convite de estar participando desse podcast tão interessante, desse projeto tão importante, né? Então, eu queria começar fazendo uma descrição sobre mim. Então, meu nome é Marjorie, né? Como já foi dito. Eu sou uma mulher negra de pele clara, tenho cabelo bem curtinho, uso óculos e, no momento, eu estou usando uma camiseta vermelha com o nome STEMist, que é o nome que a gente dá quando pessoas encorajam mulheres para participar das áreas das exatas, que é uma das bandeiras que eu levanto, né? Então, para seguir na temática que foi sugerida para esse episódio do podcast, eu queria começar falando um pouquinho sobre os algoritmos racistas. A minha formação é em computação, em ciência da computação e engenharia eletrônica, certo? Então, eu estudo os algoritmos, eu proponho novos algoritmos para usar técnicas de inteligência artificial, que é a minha área de especialização. Uma coisa que me incomoda muito é o uso desse termo, algoritmos racistas. Não existe de maneira técnica, do ponto de vista técnico, não existe algoritmo racista. O que é que existe? Na área de inteligência artificial, você tem uma sub-área chamada aprendizado de máquina. Essa sub-área usa dados para criar modelos, certo? Então, existem algoritmos que a gente escreve que vão olhar para esses dados e, a partir dos dados, vão fazer predições, classificações e por aí vai. O que acontece que a gente tem a experiência na vida, né, quando a gente está usando algum tipo de programa, algum tipo de aplicação, é que e essas aplicações usam essa tecnologia de aprendizado de máquina, é que os dados que foram usados para construir o programa, baseado lá nos dados, esses dados são racistas, esses dados contêm viés, esses dados contêm informações que replicam, que reproduzem ações
racistas. Então, a primeira coisa que eu queria deixar bem claro para vocês é que o algoritmo, que é a receitinha de bolo, né, aquela definição clássica de algoritmo, que é uma receitinha de bolo que você vai passar o passo a passo das coisas que você quer que o computador faça, o nome disso é algoritmo. A representação desse algoritmo a gente chama de software ou aplicação, e é tudo isso que a gente usa. A gente não usa necessariamente o algoritmo, a gente usa o resultado do algoritmo. Então, a primeira coisa que eu queria deixar para vocês é: não existe algoritmo racista. O que existe são aplicações que usam dados que têm, dentro desses dados, manifestações racistas, ações racistas e por aí vai. Como a gente está hoje em dia com o uso da inteligência artificial e mais especificamente essa área de aprendizado de máquina muito popularizado, então a gente tem isso nas redes sociais, a gente tem isso nos programas de recomendação de TV, né, tipo Netflix, o Amazon Prime, por aí vai. Esse conceito, ele está muito, essas ações, os resultados desse tipo de algoritmo, desse tipo de programa, ela está muito presente na nossa vida. E aí, cada vez mais fica importante a gente discutir sobre isso, mas não só para os adultos, mas para as crianças e os adolescentes, que são seres que ainda estão em formação e precisam ter noção das coisas que eles estão acessando, certo? Então, essa definição de aplicativo racista, que eu não gosto de algoritmo, eu já falei, então vamos chamar de aplicação racista, é importante que eles tenham esse entendimento, que eles entendam lá que quando eles entram, se eu tenho um adolescente que está acessando o Instagram, e aí o tipo de coisa que o Instagram está oferecendo para ele está sendo manipulado, baseado no comportamento de outros usuários, e essa manipulação ela vai conter informação racista, vai conter elementos racistas, é muito importante que eles entendam isso. As crianças eu não vou nem comentar, porque criança não deve usar tecnologia, principalmente tecnologia que tenha esse tipo de algoritmo. Então eu não estou dizendo que a criança não vai jogar um joguinho no computador, ou assistir a aula no computador, no tablet, que seja, mas usar sistemas, aplicações que possuem aplicativos, que possuem informações, que possuem aprendizado de máquina, que possuem esse tipo de inteligência artificial, elas não deveriam nem estar usando esse tipo de coisa, certo? Qual é a idade que eu acho que esse tópico deveria ser discutido? Adolescente, né, a partir dos 12 anos, a partir da idade que eles têm autorização pelas grandes empresas de usar esse tipo de aplicativo, então Instagram, Facebook, YouTube, todos eles, normalmente, eles estabelecem uma idade entre 12 e 13 anos, para que o pré-adolescente ou adolescente tenha autorização de usar. Então, a partir da idade que eles têm autorização de usar, esse conceito, essa discussão, o efeito dessas coisas que são apresentadas para eles e que isso é manipulado, tem que ser conversado, certo? Antes disso, e aí eu sou uma pessoa que estuda tecnologia e que estuda o efeito da tecnologia nas pessoas de maneira geral, existe um motivo muito bem estabelecido, principalmente para quem estuda na área da psicologia, de que crianças não deveriam ter acesso a esse tipo de tecnologia, por isso que existe o limite de idade. Então, crianças não devem ser nem incluídas nessa discussão, né? Os professores, eu entendo que eles têm um papel bem interessante aí nessa dinâmica de conversar sobre esses assuntos. A vida do professor, principalmente o professor de escola, eu nem sei, na época que eu fiz a escola, o nome era 2º grau, 3º grau, então era... Os professores que dão aula para esses pré-adolescentes, né, que vão eventualmente ter acesso a essas tecnologias que têm aplicações racistas, eles podem abordar esse tópico usando exemplos. Então, quando você usa um exemplo do tipo que tem muitas reportagens que discutem o uso de reconhecimento de face pelas polícias, por exemplo. Então, você pode mostrar que o reconhecimento de face, quando ele é feito de maneira automática, ele é efetivamente racista, ele reproduz ações, ele classifica mais pior as pessoas de pele escura. Então, você pode usar esse tipo de coisa, esse tipo de exemplo, principalmente usando reportagens que são bem interessantes, que fazem com que os pré-adolescentes se sintam incluídos e possam pensar
nesse tipo de temática, certo? Como eu dei o exemplo de reconhecimento facial, eu vou explicar um pouquinho, bem rapidinho, de uma maneira bem simples, de como é feito esse reconhecimento facial e quais são os problemas que existem nele. O reconhecimento facial, do ponto de vista da computação, ele acontece da seguinte maneira. Vocês imaginem que a face, a gente faz o reconhecimento facial usando fotos. Então, uma foto, digitalmente, ela é uma matriz. O que é uma matriz? É aquela estrutura da matemática que a gente estuda, que tem colunas e tem linhas, e aí cada elemento dessa matriz, ela vai ter um valorzinho, e esse valorzinho vai representar a cor que eu estou vendo naquela imagem, certo? Então, imaginei que todas as imagens que a gente vê de forma digital, elas são matrizes que têm em cada um dos elementos, dos espacinhos da coluna com a linha nessa matriz, tem um número que representa a cor. A intensidade do número vai dizer o quão escuro ou quão claro essa foto é, por exemplo. Quando a gente vai fazer reconhecimento de face, o que é que acontece? A gente precisa identificar que nessa imagem existe uma face. Então, esse é o primeiro passo. Na hora que eu estou fazendo essa identificação, o que é feito do ponto de vista da matemática, do ponto de vista da computação? Eu vou procurando nessa imagem, em cada elemento, linha, coluna dessa matriz, eu vou procurando diferenças bruscas de cor. Então, se eu imaginar que um número grande, que representa a cor ali, a cor da pele da pessoa, e um número baixo, um número pequenininho, é o fundo que, vamos imaginar aí que eu estou num fundo branco, por exemplo, ou num fundo mais escuro. Então, eu vou procurando essas diferenças de cores. Quando eu acho uma diferença de cor exagerada, eu vou imaginar que eu tenho algum objeto naquela imagem. E aí, baseado nas características desse objeto, eu consigo identificar se é uma face ou não. Então, eu tenho medidas geométricas que eu vou fazendo, que eu vou calculando quando eu vou identificando esses diferentes pontos na imagem. O que é que acontece no reconhecimento de face, né? Então, tem vários problemas. O primeiro dele é que pessoas negras, elas não são usadas, fotos de pessoas negras não são frequentemente usadas. Então, as aplicações, elas têm dificuldade de identificar faces que são negras. Isso aí é um problema. Por quê? Porque o meu sistema, ele não aprendeu que eu posso ter uma pessoa com a face negra. Mas não é só isso. Então, se a gente pensar num exemplo de bases de dados que tem pessoas que estão encarceradas, né? Então, a grande maioria, infelizmente, no Brasil, de pessoas encarceradas que vão ter aquela fotinho tirada, elas são pessoas de pele negra, de pele escura. E aí, se a polícia cria um sistema usando a base de dados da população carcerária como representação para a identificação de pessoas que estão na rua, né, que podem potencialmente cometer crimes, a representação das pessoas que podem cometer crimes são pessoas de pele escura. Então, eu estou criando o racismo naquele sistema que eu estou usando para reconhecer pessoas que potencialmente podem executar crimes. Então, é um problema gigantesco. Uma das minhas áreas de pesquisa, das minhas primeiras áreas de pesquisa, é reconhecimento biométrico, que é exatamente o reconhecimento facial, ele é um tipo de reconhecimento biométrico. Eu sou completamente contra o uso desse tipo de tecnologia, porque como eu conheço muito bem, eu inclusive propus alguns algoritmos que podem ser usados para fazer isso, eu sei que para aplicações muito específicas, essa tecnologia ela é útil e pode ser usada. Mas de maneira generalizada, para analisar informações de populações, isso aí é muito problemático, porque eu não tenho robustez, eu não tenho sistemas que garantam que eles estão incluindo essa diversidade nos sistemas que estão sendo usados, certo? Então, eu espero que eu tenha ajudado aí no entendimento de todo mundo. Agradeço mais uma vez ao convite para a participação desse podcast. Quero me deixar já à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, alguém quiser algum material para consultar, para usar como base em suas aulas, para abordar, né, esse tipo de temática, pode entrar em contato, o pessoal vai ter o meu contato, vocês provavelmente vão ter essa informação aí na descrição do podcast. E boa sorte, vamos continuar aí nessa luta aí, porque um dia a gente vence. Obrigada.
Quem vai colocar as suas ideias em diálogo conosco agora é Denise Carvalho, que é pesquisadora PNPD da CAPES, vinculada ao programa de pós-graduação em Estudos da Mídia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e pesquisadora do grupo do Laboratório de Identidades Digitais e Diversidade da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e realiza estudos sobre os impactos sociais dos algoritmos em bancos de imagens digitais. O meu nome é Denise Carvalho, eu sou uma mulher negra, com cabelos crespos, uso óculos e quero começar falando também a respeito de minha formação acadêmica. Eu sou formada em Ciências Sociais pela UFRN, tenho mestrado em Direitos Humanos pela USP e fiz meu doutorado em Sociologia pela USP também. Atualmente eu atuo como pesquisadora bolsista de pós-doutorado, sendo vinculada ao programa de estudos, o programa de pós-graduação em estudos da mídia, PPG, UFRN. E tenho participado de uma série de pesquisas, Uma dessas frentes de pesquisa que eu tenho realizado no meu pós-doutorado, por meio de parcerias, é a participação no LID da UFRJ. O LID é o Laboratório de Identidades Digitais e Diversidade da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esse grupo de pesquisa é coordenado pela professora Fernanda Carrera, com quem tenho realizado parte dessas pesquisas sobre vieses algorítmicos. Posso começar falando um pouco sobre a contextualização da nossa pesquisa, sobre alguns elementos que são importantes. Eu acredito que quando falamos sobre algoritmos racistas, que tem como título de um dos artigos que nós publicamos juntas, eu juntamente com a professora Fernanda Carrera, eu penso que é importante demarcarmos que as bases sobre as quais o nosso país está constituído, são inevitavelmente o racismo, o patriarcado e o classismo. E a construção social do corpo negro perpassa por essas estruturas, Muitas vezes, considerando que o nosso artigo possui como foco analisar como que se dá a hiperritualização da mulher negra, nós precisamos compreender que existem alguns elementos sociais e históricos que acabam culminando na influência junto a algumas representações que são feitas, algumas percepções que as pessoas têm sobre a imagem de corpos específicos. E parte dessa pesquisa que foi realizada, que está sendo, continua sendo realizada na companhia da professora Fernanda Carrera, identifica um critério de relevância que é identificado nos algoritmos relacionados à busca de imagens, que, nesse sentido, hiperritualiza a solidão da mulher negra. Quando eu falo em hiperritualização, nós fazemos na pesquisa o uso de um conceito que foi publicado por Goffman na década de 70, em um livro chamado Gender Advertisements. E aí, neste livro, Goffman fala que a publicidade nos mostra que existem alguns valores, algumas estruturas, e como nós pensamos, a forma como nós pensamos que homens e mulheres se comportam na cena da vida social, essas formas como nós pensamos,
pode aparecer representada também através de peças publicitárias, através de imagens publicitárias, né? Por que que nós usamos como subtítulo da nossa pesquisa, né, esse conceito de hiperritualização de Goffman? Porque, para Goffman, as cenas retratadas nos anúncios de publicidade reverberam esse processo de representação dos papéis dos homens e das mulheres na cena da vida social. E Goffman afirma que essas representações são duplicadas, né? O primeiro, ele fala que um dos primeiros processos de ritualização no âmbito familiar, né, é o comportamento de gênero, pensando nesse contexto de família. E Goffman diz que as peças publicitárias, as imagens publicitárias, possuem esse potencial também de reencenar esse processo de ritualização do comportamento de gênero, né, de homem e mulher, pensando, lógico, porque Goffman estudou tendo como olhar, né, esse padrão heteronormativo, né, mas com essa ressalva, né, Goffman identifica que o ritual familiar reencena, ele representa mais uma vez, né, ele vai hiperritualizar no sentido de reencenar um comportamento que já é culturalmente encenado na esfera das interações cotidianas, né, do dia a dia. E esse fenômeno de reencenação desse ritual familiar com relação aos papéis de gênero, né, Goffman chama de hiperritualização. Por isso que nós usamos como subtítulo, né, o conceito de hiperritualização da solidão da mulher negra em um contexto familiar. A discussão teórica sobre a nossa pesquisa, né, trata e ressalta que a solidão da mulher negra vai envolver algumas evidências que são encontradas em pesquisas recentes, né, que já têm sido realizadas e que são desdobramentos de análises que identificam que a mulher negra ela é mais preterida, ela é mais rejeitada, né, em relações afetivas estáveis. Esta é a discussão de fundo, né, com relação à nossa pesquisa, né, de que os algoritmos de busca de imagens vão enfatizar esta percepção que acontece na sociedade brasileira, né? E sendo assim, esse é o pano de fundo da nossa pesquisa, né? E a nossa pesquisa também, ela acaba, né, sendo realizada um segmento de estudo que revela a existência de um vasto repertório, né, de usos controversos de imagens e de dados pessoais digitais, né? Resumindo um pouco a nossa pesquisa, né, fazendo uma busca, né, de palavras em 3 principais bancos de imagens, que são utilizados até por agências publicitárias e também por instituições públicas que precisam fazer propagandas publicitárias, né, nós fizemos uma busca utilizando a palavra família, né, e nós identificamos que quando procurávamos uma família, aparecia geralmente, né, uma família branca, composta por, na nossa interpretação, né, grande parte das imagens, a maioria dessas imagens, compunha famílias compostas por mulheres e homens acompanhadas por homens, né, num contexto de casal, né, e acompanhados pelos filhos. Estou falando de uma forma bem resumida, né, resumidamente. E aí, quando nós fizemos uma busca como eu posso dizer, racializando, né, as famílias, colocando como famílias brancas, famílias negras, né, aí nós identificamos que os resultados das buscas, né, por famílias negras
apareceu em grande parte resultados com mulheres que apareciam, na maioria das vezes, desacompanhadas da figura masculina, ao contrário do exemplo de busca anterior que eu havia feito. E, em grande parte, essas mulheres aparecem desacompanhadas, né, de uma figura masculina, com seus filhos, algumas vezes, e quando aparecem acompanhadas, aparecem na companhia de mulheres mais velhas, talvez, né, indicando uma interpretação de que elas aparecem acompanhadas da figura da mãe, né, no caso, da avó das crianças. Né. E aí, uma das hipóteses que nós conseguimos encontrar, né, uma das primeiras hipóteses é uma percepção, né, do preterimento da mulher negra em relações afetivas, que era representado, estava representado nessas imagens. Uma outra questão também é de que famílias brancas são vistas, né, quando elas não são racializadas, quando a busca não é feita por famílias brancas, é feita somente pelo termo família, essas famílias, os resultados trazem resultados que nos trazem uma evidência de que famílias compostas por pessoas brancas são vistas com um aspecto de neutralidade. É como se fosse o normal, o neutro, né? E quando nós racializamos as famílias, né, colocando, por exemplo, na busca, né, o termo famílias negras, nós vemos que é mais ou menos uma comprovação, né, de que a branquitude, né, dentro desse contexto familiar, ela é considerada neutra, é considerada como normal, né? Quando os algoritmos trazem o resultado natural sobre famílias, é como se eles reproduzissem essa imagem de que a imagem de família, sem nenhuma outra descrição, é uma família branca. E aí, né, como eu estava dizendo, parte desse campo, né, de estudos, né, onde nossa pesquisa se insere, vai revelar que existem, né, vários exemplos de usos que são realmente controversos com relação a imagens e também a dados pessoais digitais. Existem vários exemplos, né, de processos, por exemplo, posso exemplificar através de processos algorítmicos de captura, de análise, de utilização de informações psíquicas e emocionais que são extraídas dos nossos dados, né, dos dados que nós inserimos nas plataformas digitais, nas redes sociais. Um outro exemplo desses usos que podem se tornar controversos, né, que podem trazer vieses, né, trazer informações acompanhadas de alguma espécie de preconceito, né, está relacionada também a sistemas de avaliação e de classificação baseados em comportamentos, né, que vão dar uma tonalidade, né, para as informações que são trazidas, né, e podem até mesmo servir de dados, de bases de dados psicológicos, né, para fim de mercado. Também existe, né, o uso de algoritmos preditivos, né, algoritmos que são usados como estratégias de previsão para automatizar decisões sobre pessoas, né, a partir da incorporação de tecnologias de reconhecimento facial. E esse é um campo que tem sido muito discutido nos, nos dias atuais, né, porque fala-se muito, né, a respeito dessa imagem, dessa ideia, né, que se tem sobre os algoritmos, né, de que eles são neutros, né, que eles são imparciais e parte de alguns problemas que têm sido identificados na sociedade, né, e que demonstram que essa neutralidade dos algoritmos não existe, com relação à tecnologia de reconhecimento facial. Também
e que acabam, né, desencadeando reflexões para o campo das tecnologias de vigilância, né? E tem também mecanismos de busca em geral, que muitas vezes, a partir de alguns termos que são acrescentados nas buscas, né, que vão apresentar significados, vão apresentar alguma espécie de valor ou de opinião com relação a um determinado padrão de pessoa, né, ou de qualquer elemento que componha, né, a aparência dessa pessoa, e que podem aparecer como resultado nos algoritmos, demonstrando que nesse processo de aprendizado, né, as inteligências artificiais podem também reproduzir preconceitos que já existem na sociedade, né, que são historicamente postos, né, na sociedade. E o caso dos bancos de imagens digitais, né, que compõem o principal objeto, né, da nossa pesquisa. E aí, só estendendo um pouquinho, né, essa discussão sobre esses aspectos históricos, né, e sociais, nós percebemos que a nossa sociedade, lá no início, né, ela foi constituída sobre as bases do racismo, do patriarcado, do classismo, né, e esse processo envolve também elementos de construção social do corpo negro, né, que são perpassados por essas três estruturas, né. E o corpo da mulher negra, com relação a esses aspectos, também, né, demonstra que as representações sobre o corpo da mulher negra também são perpassadas por essas estruturas, né. Por exemplo, no campo da saúde existe o estereótipo de que a mulher negra é tida como forte, como guerreira, né, e às vezes essa mulher se torna alvo de violência obstétrica, né, tendo menos acesso à analgesia, né, à anestesia peridural, né, e isso demonstra alguns fatores relacionados até mesmo à invisibilidade da mulher negra, né, sendo alvo também, às vezes, né, de omissão no pré-natal, sendo apagadas pela ausência de registros de dados de cor e raça, né, de cor ou raça, que podem revelar também vulnerabilidades. Eu fiz até, inclusive, publiquei um artigo trazendo um estudo sobre essa questão, né, da ausência de dados registrados dentro desse quesito, dessa categoria de cor-raça. Isso revela vulnerabilidades e invisibilidades que são registradas e que aparecem também nos dados, né? E todos esses fatores que eu falei podem resultar também em mortalidade materna, né? E parte dos dados que eu analisei numa outra pesquisa também demonstram, né, que os grupos mais vulneráveis são aqueles que são os maiores alvos de mortalidade materna. E principalmente mulheres negras, né? E um outro exemplo que eu trago, por exemplo, também é uma ótica resultante dos ideais de branqueamento, né, e de mestiçagem, que foram propagados na nossa sociedade, né, na sociedade brasileira, e que também serviram para construir esses arquétipos, né, sobre o corpo da mulher negra, né, como o arquétipo da mulata, né, que por um lado comprova alguns argumentos que trazem, né, essa ideia de mistura entre as raças, mas por outro lado também vai propagar algo que não existe na verdade, que é o mito, que é a democracia racial, né, que é um mito, né. Nós não vivemos uma democracia racial. Um outro exemplo também sobre o corpo da mulher negra é o arquétipo da mulher negra de pele mais escura, né, da mulher negra retinta, como doméstica, como da mulher preta, como uma mulher servil, uma mulher que é dada a atividades de cuidado, atividades domésticas, reforçando também a representação de uma mulher subalternizada, né? Quanto mais escura é a pele da mulher negra, maiores são as chances dela trabalhar e de atuar profissionalmente em profissões, né, em atividades que reforçam essa representação dela como uma mulher que, enfim, é mais determinada para atividades servis, né, para atividades relacionadas ao cuidado e ao serviço, né. E aí nós, com relação a essas representações que aparecem, né,
por meio dos bancos de imagens digitais, que são o foco da nossa pesquisa, eu preciso, né, trazer aqui a enfatização, né, da importância de utilizarmos nos estudos, né, essa perspectiva das interseccionalidades, né, das opressões que se entrecruzam. Né? Existe uma infinidade de opressões que podem se entrecruzar, né? Podem ser entrecruzadas, né? E parte dessas opressões são relacionadas à cor, à raça, a gênero, né? Com relação à classe também, e uma série de outros fatores, né? Inclusive, existe uma autora, né? Algumas autoras, né? Safaia Noble, né? Uma autora indiana que trata sobre essa questão das dinâmicas de poder, né? Que são reproduzidas nesse campo, né? Lélia Gonzalez, né, uma autora nossa brasileira, também trata sobre essa questão, né, das intersecções entre raça, gênero e classe. Né? E nós vemos que parte dessas dinâmicas de poder que existem na sociedade são reproduzidas, né? Podem ser reproduzidas nessas inteligências artificiais, nesses agentes artificiais, aparentemente caracterizados como neutros e imparciais, né? Mas, no fim, né, ao fim de tudo, eles acabam perpetuando estruturas sociais, né, estruturas socioeconômicas, estruturas ideológicas, né, de representações e de subjugação de gênero e de raça, né, sobretudo, mas que também podem passar por questões de classe, de origem, de localização geográfica, de uma diversidade de fatores, né. E cabe a nós, pesquisadores, pesquisadoras, né, deste campo, problematizarmos essas questões. Que estão nos ouvindo, eu recomendo, né, sugiro que sigamos estudando e fazendo leituras sobre autores e autoras que nos ajudam, né, a compreendermos como que podemos identificar esses problemas sociais, né, identificar as reverberações, né, do racismo na nossa sociedade, né, e temos uma série de autores que podem contribuir para isso, né. Entre autores brasileiras, né, eu recomendo muito, né, a Lélia Gonzalez, recomendo também a Abdias do Nascimento, Franz Fanon, que é um autor estrangeiro, mas que traz também esses elementos, essas questões. Hoje em dia tem se disseminado com muita força, né, algumas autoras feministas negras, né, estadunidenses, uma série de autoras, né, como Bell Hooks, Patricia Hill Collins, Kimberly Crenshaw, né, também Angela Davis. Tem uma série, né, esses são só alguns dos nomes, né, que podem ser trazidos para quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre essa temática, né, do racismo e do racismo nessas intersecções, né, de gênero, classe, raça. Né. No campo da tecnologia, temos alguns autores também, como a Safaia Noble, Cat O'Neill, né. E eu acredito que parte dessas leituras podem nos ajudar, né, a compreendermos a existência desses problemas na sociedade. Eu acho que o primeiro passo é pensarmos de que o racismo existe, né? Ele muitas vezes é reproduzido através de uma série de elementos que a gente nem imagina que são capazes de refletir, que a gente nem imagina que eles são capazes de refletir que o racismo que já existe, está posto na nossa sociedade. E também acho que uma outra iniciativa, né, seria apoiarmos mais políticas, né? Já temos algumas implementadas através de algumas leis, né, que acrescentam na nossa sociedade, né, estudos relacionados à história afro-brasileira, história e cultura afro-brasileira, né, história e cultura indígena, né, no nosso Brasil, para que possamos compreender
que os elementos históricos e sociais, né, das pessoas africanas, né, em diáspora, né, que estão vivendo no Brasil e que viveram há muito tempo no Brasil, e dos indígenas que sempre estiveram aqui, são pontos fundamentais para a identidade do nosso país. Eu acho que essa aproximação com esses elementos talvez seja uma possível, um dos passos, né, em direção a uma vivência antirracista no nosso país. Um abraço a todos. A todas e a todos, né? Que bom que podemos compartilhar essas ideias com vocês em nosso EPED 2021. Esperamos que tenham gostado. Os contatos das participantes estarão disponíveis na descrição deste podcast. Esta foi uma produção do 4º Encontro de Práticas Educativas Digitais, com produção de João Tadeu Vec e Carla Cabral, e mediação de Eli Ticiana Ramos, esta que vos fala. Comentários, críticas e sugestões podem ser enviados para a página do evento que está na descrição do programa. Até o nosso próximo podcast.